Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, esses espíritos que fazem, dirigem essa casa de oração e trabalho, que a paz de todos eles possa recair individualmente sobre cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. De lá de Carpina, do Amor e Caridade, eu trago um abraço fraterno e amigo para todos vocês que fazem esta casa na posição de trabalhador ou de frequentador. A temática que nos foi repassada para que a gente pudesse conversar com vocês na tarde de hoje é uma temática que fala muito aos nossos corações. Coloco nosso porque eu acredito que muitos de nós que fazemos parte de uma família, escutar sobre família é algo que sempre nos é agradável, nos é importante, porque dentro dessa engrenagem na qual fazemos parte, ora como pai, ora como mãe, ora como esposo, ora como filho, como irmão, muitas vezes, ao ver essa temática analisada, acredita alguma coisa a gente somará. Somará no sentido de uma reflexão, se estamos a fazer certo, como poderia fazer, o que é que pode melhorar, já que a gente vê que na atualidade se apresentam famílias que estão bem a desempenhar o seu papel, enquanto que grande parte não está, a ponto de os estudiosos em questão falarem que há famílias que são funcionais, ou seja, famílias que atendem o fim para o qual elas existem, e famílias que são disfuncionais, famílias que não estão na dinâmica da sua engrenagem do dia a dia, elas não estão cumprindo aquele papel que, como colaboradores de Deus, deveríamos, como membros de uma família, estar a exercitar. Mas a passagem da tarde, ela se refere inicialmente se refere a um trecho de uma carta que Paulo enviou a Timóteo, a primeira carta enviada a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, onde Paulo passa para Timóteo uma recomendação. E o que é que fez? O que é que está contido nessa orientação? Paulo diria a Timóteo, o que é uma lição para cada um de nós, que aprendamos primeiro a exercitar a piedade filial, aliás, a piedade com a nossa própria família, e deveríamos também recompensar os nossos pais, porque isto é agradável a Deus. Repitamos, aprendam primeiro a exercitar a piedade na própria família e recompensarem aos seus pais, porque isso é agradável a Deus. Muito bem. A gente observa que Paulo deu essa diretriz a Timóteo. A recomendação é que a piedade seja prioritariamente exercitada em direção à família. E o que seria a piedade? A piedade é aquele sentimento de dó, de compaixão e de auxílio. Então, esse pensamento de Paulo a Timóteo fez com que o Espírito Emmanuel, nesse livro Pão Nosso, ele desenvolvesse o pensamento de Paulo, nos trazendo coordenadas muito importantes. E é isso que a gente vai fazer na tarde de hoje. Não pensamos, ao vestir a palestra, caminhar por outro caminho, senão aquele ditado inicialmente pela orientação de Paulo e depois pela a orientação do Espírito Emmanuel. Aí o Espírito Emmanuel, ao falar, através do médium Francisco Cândido Xavier, ele diz que a luta em família é um problema fundamental na redenção humana. A luta em família
é um problema fundamental da redenção humana. Gente, por que é que o Espírito Emmanuel usou a palavra luta? Ele poderia ter usado outra palavra. Ele poderia dizer, por exemplo, como a gente vê constantemente isso ser falado, o desafio da vida familiar. Não, mas ele usou luta. Luta significa confronto, significa, muitas vezes, conflito. E por que ele usou luta? Tentamos entender por que a palavra luta ali foi colocada. E foi colocada bem. Primeiro, porque nós estamos num plano de provas e expiações. Para estarmos num plano de prova e expiações, a maioria dos espíritos que aqui estão neste plano de provas e expiação, somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos que trazemos dificuldades de outras existências. E que no bojo do círculo familiar, do núcleo familiar, aquilo que trazemos de existências outras vão emergir. Vão aparecer, né? Então, é luta. Porque na família nós vamos observar, e eu acho que vocês concordam comigo, nós encontramos pessoas que amamos. Mas nas famílias também encontramos pessoas, o verbo é forte, mas é uma realidade. Pessoas que aturamos. E na família, nós vamos encontrar pessoas que se odeiam. Pessoas que se odeiam. Quantos dramas familiares muitas vezes não culminam, não terminam com homicídios? Ou acrescentemos também em suicídios. Quantos suicídios também muitas vezes acontecem porque, dentro da dinâmica da vida, do núcleo familiar, aquele que veio porque nós nos comprometemos muitas vezes em recebê-lo, em abraçá-lo, em colaborar com Deus, porque a função principal da família é a função colaborativa. Então, antes de mergulharmos numa nova existência física, o Espírito Camilo, por Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, ele diz que existe uma reunião, no sentido de que aqueles que comporão uma nova família, eles são chamados, eles são convidados para receberem orientações. Qual a família ideal para eles reencarnarem? Qual seria o marido ideal para aquela que será a esposa dele? Quais as características emocionais e espirituais aqueles espíritos terão? Porque lá nesse planejamento, gente, é visto aquilo que for melhor para a evolução espiritual daqueles espíritos que vão reencarnar. O processo é tão perfeito que diria o Espírito Camilo, já em uma outra obra, também pelo meio de Raul Teixeira, O Mundo, a Família e Eu. O Espírito Camilo diz que, para que determinados espíritos e não outros sejam atraídos para uma determinada família, vige nesse contexto preparatório uma lei chamada lei de atração. E de acordo com a lei de atração, este psiquismo atraído por outro psiquismo. E por que por aquele outro e não outro? A dinâmica é tão interessante que muitas vezes nós que estamos fora daquela dinâmica, da configuração desse novo projeto familiar, e aqui na Terra, principalmente aqui na Terra, muitas pessoas dizem, até de uma forma a brincar, o que é que fulana viu naquele fulano? O que é que aquela criatura tem que atraiu aquela outra? Aí o Espírito Camilo, com muita propriedade, diz, não apenas fatores materiais. Mas existem nessa conjugação de atração, nesse projeto, existem fatores espirituais que fazem com que determinados espíritos sejam atraídos para a composição daquela família que está ali se formar.
Estamos conscientizados a respeito dessa realidade? De um modo geral, será que nós observamos que aqueles que compõem uma família, eles estão conscientes dessa responsabilidade colaborativa? Que Alírio Cerqueira diz no livro Saúde das Relações Familiares, uma função corporativa que, às vezes, em relação aos filhos, assume o aspecto diretivo, quando a criança está de 0 a 7 anos, assume aquela função orientadora quando ele está de 7 a 12, e assume a função, a característica de sugestiva, quando aquele rapaz, aquela jovem, já passa dos 18 até o resto da vida. Né? Estarão aqueles pais, quando assumem verdadeiramente a postura de colaborar com Deus, estão, ora, dirigindo, quando não sabem as crianças fazerem suas opções, orientando, quando a mente já está mais dilatada e pode captar mais, ou sugerindo. Mas estão as pessoas cientes dessa necessidade espiritual? Já entenderam o papel, ou já entendemos o papel de cada um de nós nesse contexto? Nesse grupo familiar e não em outro que eu estou inserido? Gente, a maioria das pessoas, principalmente lá fora, que vivem sem um cultivo de uma religião que nos passa a noção de conteúdos que são fundamentais na mudança dos nossos paradigmas e da nossa maneira de ver a vida. Aqui nós conhecemos, através da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação. Lá fora, muitas pessoas acham que família é uma criação cultural. Ter uma família sadia, ter uma família funcional, é uma questão de sorte. E aí eu remeto para vocês essa questão. Será que termos uma família equilibrada é uma questão de sorte? Sabemos que não. Mas, infelizmente, no bojo das diversas atividades que cada um de nós muitas vezes estamos a exercer, a família muitas vezes está posta de lado. Mas como isso, Messias, nós somos provedores. Nós estamos correndo para garantir-lhes um futuro melhor. E aí eu deixo a pergunta no ar. O que é futuro melhor? O Espírito Santo Agostinho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a missão dos pais espíritas é aproximar os seus filhos de Deus. Mas as atividades diversas sociais, profissionais, fazem com que muitos dos pais estejam admitindo e dizem, eu não tenho tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo. Mas não organizam o tempo. Não se planejam. Muitas vezes vão à procura de conquistas individuais, deixando de lado o contexto familiar. Aquele que precisaria de sua orientação, ou da sua maior participação. Nesse mesmo livro memorável, Pão Nosso, na lição 15, o Espírito Emmanuel, ele tem um capítulo denominado Salários. Salários. É uma expressão, desenvolve nesse capítulo um pensamento de João Batista aos soldados à época. E contentai-vos com vosso soldo. Emmanuel explica o que é que João Batista quis dizer. E ele diz, existem homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação dos seus vencimentos. Continua lá na frente a dizer que se nós verdadeiramente nós estivéssemos conscientes das nossas responsabilidades espirituais, quanto mais se o homem permanecesse consciente quanto aos seus deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estaria mais intranquilo. Palavras do Espírito Emmanuel. Então, o grande objetivo, o objetivo para o qual esse grupo que eu estou inserida, que você está inserido, que nós estamos inseridos, ele precisa de uma nossa participação. Daí, vamos voltar novamente ao pensamento de Paulo.
aprendam primeiro a exercitar a piedade com seu grupo familiar. Mas Emmanuel continua a trabalhar a temática do pensamento de Paulo. Em segundo lugar, ele diz: como seremos benfeitores de 100 a 1000 pessoas se não aprendemos a servir a 5 pessoas ou 10? Aí o Espírito Emmanuel já nos convida. Primeiro ele disse que o núcleo familiar é uma peça fundamental para a nossa redenção como criaturas humanas. Em segundo lugar, volta o Espírito Emmanuel agora trazendo uma outra informação. Como é que nós vamos ser colaboradores lá fora? De 100 a 1000 pessoas, se a gente ainda não aprendeu a servir a 5 ou 10 dentro do nosso lar. Será que o Espírito Emmanuel não dá valor ou não aquilata o valor da nossa participação lá fora ajudando outras pessoas? Não, voltamos ao pensamento de Paulo. Questão de prioridade. Questão de prioridade. Quando a gente lê o livro Os Mensageiros ou o estuda, a gente vê, num dos capítulos, o Espírito André Luiz colocou lá a volta de mensageiros que fracassaram. E fracassaram não por conta da família. Uma coisa não contradiz a outra. Uma coisa não contradiz a outra. E pode contradizer. Se a gente não se assenhora das nossas responsabilidades, a ponto de aquilo que eu lá fora faço, eu contradigo com as minhas ações no meu núcleo familiar. Mas a exortação de Emmanuel agora é no sentido de que, como a gente pode lá fora cooperar, se a gente não está cooperando com 5 ou 10 pessoas que convivem conosco no nosso lar. Existe um escritor e também palestrante espírita chamado Gerry de Almeida. Ele tem um livro, Família, Verso e Anverso. Nesse livro, no capítulo 10, o Gerry colocou que o espírito André Luiz, no ano de 1964, um ano que no contexto cultural foi um ano de muitas contestações. E o Espírito Emmanuel passaria algumas orientações. Como médico preocupado com as questões humanas, ele lá no mundo espiritual, passaria algumas orientações. Pensamos desse livro 4 orientações. A primeira orientação que o Espírito dá, André Luiz, é que o nosso consorte, é um espírito. E vocês querem que tem a ver? Tem tudo a ver. Estamos casados, somos espíritos, e somos casados ou consorciados, ou temos alguma união com alguém que também é um espírito. Significa que esse espírito que convive comigo, convive com cada um de vocês, numa relação de conjugalidade, esse espírito tem a sua ancestralidade, tem os seus hábitos, tem a sua maneira de encarar a vida. Então, se a gente quiser preservar a saúde do nosso núcleo familiar, temos que entender, antes de entender a problemática lá fora, queremos ser colaboradores lá fora, que precisamos colaborar com aquele que está perto de mim. Precisamos colaborar. E não exigir que ele seja a minha continuidade. Por quê? Porque é um espírito, tão quanto eu o sou, que tem as suas características individuais. Aí o André Luiz, ele coloca mais uma outra orientação. É um espírito, convive conosco, e aí nós não devemos deixar esse espírito que convive conosco sozinho, sem que a gente ajude esta pessoa que convive conosco também no cumprimento dos seus deveres e das suas atividades.
André Luiz aí nos chama a necessidade da cumplicidade. Ser cúmplice daquela pessoa que está comigo, dividindo a responsabilidade da vida. Porque a cumplicidade faz com que a gente cada vez mais estreite o laço afetivo, o laço familiar. É um espírito, não devemos deixá-lo de lado, participar com ele, né? Participar com ele também dos seus próprios deveres e das suas lutas. Mas ele acrescenta mais: nunca selar um compromisso fora de casa sem ouvir o outro. Há uns meses atrás, fomos convidados a selar um compromisso. Aí eu disse: dá-me um tempo. Deixa eu falar com. Atividade espírita é importante? Muito importante. Mas, gente, a gente precisa estar de olho na atividade que a gente exerce lá fora e o nosso compromisso familiar. Sônia sabe desse fato. Aí Sônia disse: se é por isso, eu ajudo a resolver. Eu pus para ela, eu coloquei para ela um problema. Aí ela disse: se é esse o problema, eu ajudo a resolver. Aí eu a sorri e disse: então você já ajudou a resolver 90% do problema. E o problema foi resolvido. Ela me deu possibilidades, mágicas não, práticas, para que naquele tipo de problema, o outro que está em casa pudesse participar do processo. Então, o outro é espírito, o outro não deve ficar só na solução dos seus deveres e lutas. O outro precisa ser escutado. Porque quando a gente deixa que o outro ou a outra participe, ele ou ela se sentirá valorizado. E, por fim, tem outras orientações, mas a gente pegou aqui, seria necessário e importante para o contexto. O espírito André Luiz, ele diz assim: é importante que aqueles compromissos de lá de fora, eles não sacrifiquem a harmonia, a estabilidade e a segurança do nosso vínculo familiar. Percebam como o Espírito Emmanuel, o Espírito André Luiz, traz luzes para o pensamento de Paulo na carta a Timóteo. Muito bem. Aí, o Espírito Emmanuel continua. E, ao continuar, ele diz, essa é muito interessante, ele diz: bom pregador e mau servidor não se coadunam. Não adianta a gente ser um bom pregador, usar a tribuna. Eu falo espírita porque nós somos espíritas. De qualquer culto religioso. Não se coaduna. Pregarmos e vivermos de forma diferente aquilo que na tribuna estamos a pregar. Aí eu me lembro novamente do Espírito Camilo por Raul Teixeira, no livro Nos Passos da Vida Familiar. Aliás, desculpem-me, Nos Passos da Vida Terrestre. Tem um capítulo também, o capítulo 10, em que o Espírito Camilo, ele diz assim, o título do capítulo: Contradições no Rumo. Contradições no rumo. E o que é que o Espírito Camilo diz a respeito disso? A contradição é uma proposição que ela contradiz outra proposição. A contradição é essa figura de linguagem que, quando eu a utilizo no meu dia a dia, eu faço uma proposição e a minha ação faz com que aquilo que eu faço contradiga aquilo que eu estive a dizer. Aí ele dá exemplos que são muito interessantes. Ele, por exemplo, ele cita vários exemplos, pensamos alguns. Ele diz: nós somos pessoas contraditórias. Ele cita o caso, por exemplo, de determinados profissionais na área de saúde, os médicos, muitas vezes com a incumbência de orientar as pessoas a terem um certo padrão de cuidado na sua saúde física.
eles próprios que orientam não cuidam das suas próprias vidas nesse terreno da saúde. Aí o Espírito Camilo, contradição. Quantas pessoas, por exemplo, que são diabéticas, que são orientadas que devem proceder assim e não de outra maneira em relação ao cuidado com a sua saúde. E muitas vezes burlam a vigilância dos familiares e se alimentam de coisas com as quais não deveria se alimentar. Aí ele diz, no nosso pujante movimento espírita, nós vamos encontrar pessoas que também são contraditórias. E ele expressou isso muito bem quando ele diz, por exemplo, determinadas pessoas que têm o fundamento que a vida prossegue após a morte física. E muitas vezes, quando são visitados pela morte física, quando a morte física, melhor dizendo, atinge pessoas queridas, muitas vezes tem comportamentos completamente contraditórios em relação àquilo que pregam nas suas tribunas. Observam a vida de uma forma revoltada. E muitas vezes essa revolta os leva a processos de depressão. Aí o Espírito Camilo também lembra aquelas pessoas que, na pregação, falam a respeito da aquisição das virtudes, no valor das virtudes em nossas vidas, mas que na vida prática continua alimentando seus velhos e tradicionais vícios. E continuam com verdadeiros disparates em relação àquilo que pregam e àquilo que continuadamente estão a fazer. Reporta-se também o Espírito Camilo, aquela situação em que as pessoas, muitas vezes, o mau pregador usa a tribuna, fala a respeito da excelência da família, fala a respeito da responsabilidade que deve ter com os filhos no processo da educação. E muitas vezes, na vida prática, procedem completamente diferente e deixam, inclusive, já que há uma querela com o consorte ou a consorte, deixam de lado a responsabilidade da educação dos seus próprios filhos. Então, com muita precisão, o Espírito Emmanuel diz, bom pregador e mau servidor não se coadunam. Não casa, não casa. Mas o Espírito Emmanuel, ele passaria também uma quarta orientação. Na quarta orientação, o Espírito Emmanuel diz assim, o apóstolo alude ao exercício da piedade. O pensamento de Paulo, que primeiro a gente deveria exercer a piedade em relação à própria família. Aí Emmanuel diz assim, o apóstolo alude ao exercício da piedade, no entanto, não aquela piedade que chora. Devemos ter piedade para com os nossos familiares, mas que tipo de piedade? Aí Emmanuel diz, não aquela piedade que chora, mas aquela piedade que busca observar os pontos nevrálgicos da sua casa e procura ajudar a resolver os problemas. Devemos ter piedade, dó, compaixão, auxílio, mas não uma piedade que chora. Eu estou sofrendo tanto, eu estou com muita pena, eu estou com muita dó. Mas a gente não faz algo diferente para melhorar isso. Então, Emmanuel diz, ele alude à piedade, sim, mas uma piedade operante. Uma piedade em que em determinados momentos, a gente deva ficar junto dessa pessoa. Quantos palestrantes, amigos nossos, dizem, agora não posso, eu tenho que ajudar fulana. Ela está passando um momento difícil. Isso é uma piedade operante. Naquela piedade que faz com que você se desloque e faça alguma coisa para tentar resolver aquele problema nevrálgico. Mas o Espírito Emmanuel, que alcançava muito mais do que a gente possa imaginar o nosso comportamento, ele diria assim, conhecemos numerosos irmãos
que seguem sozinhos, espiritualmente, entre os que lhes agregam seu círculo pessoal, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. Emmanuel nos traz esse pensamento de que o que se passa na realidade. Na visão do Espírito Emmanuel, o que se passa na realidade é que ele tem conhecimento de muitos irmãos que estão dentro dos seus núcleos familiares e estão sozinhos. E por isso, então, estão entregues ao desânimo. Gente, precisamos estar com os olhos bem atentos a respeito desse tipo de situação que Emmanuel coloca. Porque existe aquelas ausências, são as chamadas ausências físicas, onde a gente se desloca mesmo fisicamente da dinâmica do nosso contexto familiar. A gente está, mas não está presente. A gente está, mas a família sabe que não pode contar com aquela pessoa. Já viram falar em peso morto? Já viram falar de pessoas que só trazem para dentro da família carências e não entendem que existem outras carências maiores que precisam do auxílio e da compaixão? Alírio Cerqueira Filho, no seu livro Saúde nas Relações Familiares, ele conta o caso interessante. Caso ele conta em que muitas vezes a família se distancia tanto daquela pessoa que está a precisar que graves problemas passam a suceder justamente pela falta de um apoio. Eu falava no começo, quantas relações familiares culminam, infelizmente, em homicídio e outras tantas vezes em suicídio. Quantas famílias estão vivendo situações de agressividade? Joana de Ângeles diz, porque aqueles que prometeram, que se comprometeram em ajudar, os espíritos aqui reencarnados dos filhos, ao reencarnarem, não estão encontrando referências nos seus pais, naqueles que lhes prometeram ajudar. Essas ausências, essas distâncias. Alberto Almeida também conta um caso muito interessante e significativo de uma mulher que estava num leito hospitalar. Ela estava prestes ao desencarne. E ela quis se despedir dos filhos. E lá no leito hospitalar, ela pega a mão do filho e diz, meu filho, fale-me palavras de amor que o seu pai nunca conseguiu para mim pronunciar. Fale-me palavras de amor. Ela tinha uma carência muito grande. Porque, infelizmente, as pessoas pensam que a carência é só de coisas materiais. Não existe outro tanto tipo de carência que é a carência do afeto. Fale-me. E o filho falou. Ela desencarnou. O filho saiu dali tão contrariado. A mãe buscava não passar para o filho essa carência afetiva que ela tinha do esposo. O filho chega em casa, passa a situação para os irmãos e todos, em conjunto, em uníssono, resolveram condenar o pai. O pai saiu de casa. Numa outra cidade, agora era ele que estava prestes a desencarnar. Solicita a presença de um filho. Vai uma filha. Quando ela chega, ela levava para ele o pedido que os filhos faziam de perdão, que ele desculpasse, porque eles, de uma forma muito rápida, eles condenaram, todos eles haviam condenado a sua figura. Mas não tivera tempo a filha de repassar aquela informação. Um processo de culpa muito forte vestiu o psicológico de todos os filhos. Então, existem pessoas que estão dentro das nossas famílias, estão se drogando, estão se suicidando, estão no limite das suas cargas psicológicas e espirituais. Existem também aquelas outras deserções físicas. Ana Guimarães conta um caso interessante
Interessante pelo resultado, apesar do sofrimento que o pai passou. Um homem simples, filho único de um casal idoso. Os pais amorosamente cuidavam dele. De uma forma muito rápida, eu vou contar a história, que os minutos estão a correr. Eu sei que ele perde os dois, perde o pai, perde a mãe, conhece uma jovem. Apaixona-se, resolvem casar e fundar uma família onde fosse vestida pela presença de muitos filhos. Tiveram 4. Moravam numa pequena localidade, num sítio, depois transformaram em fazenda. Havia um amor muito grande entre os dois. Quando ele chegava de casa todos os dias do trabalho, ele assoviava, a mulher corria para a varanda da casa para recebê-lo um determinado dia. Ela não chega. Quando ele chega à cozinha, ela estava morta. Aquele espaço que era tão preenchido pela presença dela e dos 4 filhos, ecoou muito forte no seu coração. Os filhos cresceram, os filhos foram estudar em outra cidade. Um determinado dia, os quatro filhos se reúnem. E chegam junto dele e diz: pai, o senhor já está ficando velho. E a gente deliberou que o senhor deve ir para a cidade. Você precisa ficar perto de cada um de nós, que nós não podemos nos deslocar todo o tempo para lhe assistir. Ele olhou para o filho mais velho e disse: naturalmente eu vou morar na sua casa? Não, papai, infelizmente. Eu viajo muito, o senhor não pode ficar lá em casa. Olhou para o outro filho: vou para a sua casa? Também não, pai, porque minha esposa não aceitaria. Os 4 filhos não quiseram, a gente o coloca num lar de idosos. Mas semanalmente a gente vai estar com o Senhor. Nas primeiras semanas, já vinha logo uma cartinha, porque era usual, carta, bilhete, né? Pai, infelizmente hoje não dá, só pôde ir fulano. E assim, um determinado dia, a dona do lar disse: olha, isso aqui é uma instituição paga, e seus filhos deixaram de pagar. Ele foi levado a sair do lar com o dinheirinho que tinha no bolso. E a passagem que lhe possibilitava aquele dinheiro do bolso levou para uma determinada cidade. Ele nem sabia para qual cidade iria. A sorte é que ele foi bater num lar espírita. Lar espírita. Mas ele recebera dos filhos o pagamento do amor, ou a retribuição do amor, melhor dizendo, pela ingratidão. Aprendera com o Espiritismo a perdoar os filhos. E um certo dia, quando Ana o interroga numa festa que tivera no asilo, que lá fora visitar, aí ele, ao contar a história para ela, aí ela diz: que história triste. Aí ele diria para ela: na realidade, meus filhos não foram maus. Eles apenas foram ignorantes. Eu lhes dei tudo que eles poderiam receber do ponto de vista material, mas eles eram ignorantes do ponto de vista espiritual. Bom pregador e mau servidor não se coaduna. Há muitas carências dentro dos nossos próprios lares. Mas o Espírito Emmanuel continua. E na orientação de número 6, ele diz: isso são frases que eu pensei e numerei-as. Na número 6, ele diz: é imprescindível, contudo, que se examine a transitoriedade da vida. A vida está passando. Mas não está passando só para os outros, está passando para nós também. E fica a pergunta no ar: dentro das nossas famílias, com o conhecimento que a gente já tem, o que é que nós estamos a fazer? Então, o Espírito Emmanuel diz: é imprescindível, contudo, que se examine a transitoriedade das relações corpóreas, ponderando que não existem ligações casuais. Não existem relações casuais. Existem relações causais. Então, um filho está junto de mim, não está por acaso.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item Gratidão dos Filhos, Laços de Família. Quando um espírito reencarna, ele encarna trazendo um propósito, muitas vezes de reconciliação. Muitas vezes, na posição de pai ou de mãe, a gente olha para aquele filho, não sente tanta afetividade. Mas diz o Espírito Santo Agostinho, um dos dois, muito foi ferido ou feriu. Piedade para com os nossos. Piedade. Alírio Cerqueira Filho, novamente no livro Saúde das Relações Familiares, ele conta um caso de uma mulher totalmente perturbada. Ela trazia um drama psicológico na posição de mãe muito grande. Ela tinha 2 filhinhos, um de 3 anos e um de 3 meses. Ela amamentava o filho de 3. Ela tinha um grande amor pelo filhinho de 3 anos. E ela tinha vontade, gente, de matar o filho de 3. Dizia ela ao psicoterapeuta, tenho vontade de esganá-lo. Muitas vezes quando eu o trago ao peito. Em outros momentos, ela morava no andar alto de um prédio, tinha vontade de jogá-lo ao chão. E ela buscou terapia. Ela me disse, eu me sinto um monstro. Eu me sinto um monstro. Como posso eu amar tanto meu filho de 3, me sentir mal com o de 3 meses? De 3 anos e me sentir mal com o de 3 meses. E o psicoterapeuta, ele era espírita. Existe uma história de vida muito além daquilo que você hoje está a viver. Através do processo de regressão, localizou-se a causa do problema. Aquele filhinho de 3 meses a estuprara numa encarnação anterior. Ela fora parar num prostíbulo. Vendeu o corpo, era uma mulher bela. Morreu de sífilis. O psicoterapeuta orientou-a no sentido de que um amor naquela encarnação ela não poderia ter no sentido de que toda aquela carga afetiva que ela tinha para com o filho mais velho. Mas a espiritualidade tinha ajudado os dois. Para que naquele momento reencarnatório ela pelo menos neutralizasse, num processo novo, em outra reencarnação, já teria outro substrato que comporia as bases do novo momento. Ela passaria, era o convite que a vida fazia, e a doutrina nos ensina a fazer, a trabalhar os nossos sentimentos. Porque não existem relações casuais. Existem relações causais. E outra coisa muito interessante que a ciência, a psicologia nos ensina, que a família, entre as diversas conceituações que se emprega em relação à família, a família é um sistema. E basta que um órgão desse sistema ele adoeça, ele não esteja bem, ele contamina os outros que fazem parte do mesmo sistema. Alírio conta um caso de uma criança de 2 anos, casal há 3 anos casados, tinha uma filhinha de 2 anos, a menina tinha um processo alérgico muito forte. Tentou-se a homeopatia, mas a criança não melhorava. Passou-se então para os antibióticos, foram buscar as causas, como era que viviam aqueles pais. Em frente à criança de 2 anos, eles não discutiam. Mas na intimidade do quarto, havia um processo de luta. Como o Espírito Emmanuel diz, que a vida familiar é uma luta. Em muitas situações, o é. Então, energeticamente,
tenhamos essa certeza. As nossas vibrações dentro dos nossos lares podem contaminar as pessoas da família. Principalmente as crianças, né, Sônia, que não sabem se defender. Quando você capta, quando você percebe uma energia que não lhe é simpática, nós, como adultos, muitas vezes a gente sai do ambiente, a gente busca renovar a mente para trabalhar, muitas vezes, as investidas que nos chegam e que não são tão positivas, não são satisfatórias. A criança não, ela capta tudo o que acontece no lar. Muito bem. Ninguém despreze, continua o Espírito Emmanuel, este campo sagrado de serviço no lar, mesmo que se sinta acabrunhado ou incompreendido. Ninguém despreze esse campo. E, por finalizar, o Espírito Emmanuel ele diz: é impossível auxiliar o mundo, que quando ainda não conseguimos ser úteis a uma casa pequena, aquela casa que a vontade do Pai nos sitiou a título precário. Não, eu tenho ideias ótimas, eu estou com um projeto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aquilo que você vai fazer, será que não vai interferir na segurança, na harmonia da sua família? Desistimos no mês 6. Não desistimos. No livro Voltei, o espírito do irmão Jacó. Jacó, né, Sônia? É Jacó. O espírito nos passa uma coordenada muito interessante. Ele diz que esse nosso processo de crescimento espiritual é um processo muitas vezes árduo, é um processo difícil. Porque nós vamos encontrar em torno dos nossos familiares sentimentos de uma piedade não bem dirigida. Amor próprio ferido, melindres desnecessários. A gente ajusta as peças do organismo familiar. A gente estrutura. A gente dá o nosso melhor. A gente busca observar os pontos nevrálgicos para eliminar os problemas. Mas muitas vezes os nossos familiares queridos, eles trazem até nós elementos, muitas vezes, que querem impedir que a gente faça também a nossa parte lá fora. Aí ele diz, o irmão Jacó, são sentimentos de piedade mal dirigida. Amor próprio ferido, melindres desnecessários. Há muitas chantagens emocionais, inclusive. Nós estamos numa época em que, como espíritos, precisamos ser respeitados. Então, se eu estou na posição de uma companheira, de uma esposa, de um esposo, de um filho, ponderemos se as nossas exigências em querer retê-lo e só retê-lo para nós está caminhando esse processo de uma forma sadia. É preciso que a gente observe isso. Espírito Camilo, Desafios da Vida Familiar. Ele diz que as nossas famílias estão sendo bombardeadas pelos ventos da modernidade. Estão sendo bombardeadas porque hordas de espíritos não querem ver a evolução espiritual da Terra, então investem contra as famílias. Se nós temos consciência e ciência disso, usemos todas essas ferramentas que a doutrina espírita nos põe à mão, de forma repetida. Prioridade para a família, mas cooperação também fora de casa. Levando conosco também a certeza de que bom pregador e mau servidor, realidades que não se coadunam, realidades que se contradizem.
E, por fim, o Espírito Emmanuel diz, antes da grande projeção pessoal, porque tem gente servindo não a benefício do Cristo, não a benefício da doutrina, mas atendendo aos seus interesses pessoais, a sua projeção. Mas não, ninguém trabalha no espiritismo por dinheiro, mas às vezes existe também a carência de poder, de destaque, existe orgulho. Então o Espírito Emmanuel diz, antes da grande projeção pessoal, na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos seus familiares no dia de hoje. Convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Quem sabe que lá atrás, na hora do planejamento, a gente disse e a gente prometeu, vou te ajudar, estarei contigo. Que a gente pense, mas pense com muito carinho. O momento é hoje, a hora está a passar. E esse trabalho, dentro dos nossos lares, repito, Emmanuel, pode ser, esse esforço pode representar a nossa realização essencial. Muita paz para todos.